Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alejandro, professor de Geografia. Bem, na nossa aula de hoje nós faremos a correção das atividades de Ciências Humanas. Então aqui no nosso primeiro semestre nós temos o módulo 2, unidade 1 e atividade 2. Bem, vamos lá. Primeiro exercício que nós temos, ele diz o seguinte: durante o Império Romano, um dos imperadores mais bem-sucedidos da história romana foi Otávio, que governou de 27 a.C. a 14 d.C. Durante o seu governo, o Senado manteve privilégios, obras públicas foram espalhadas pelo território romano, tropas foram posicionadas em locais estratégicos e a fidelidade das províncias foi garantida. Esse foi o período conhecido por sua relativa paz e prosperidade, chamado de Paz Romana, letra B. Número 2. A crise do Império Romano foi marcada por um processo que alterou as relações sociais e políticas, determinando novos vínculos. Então, a crise do Império, nós temos a alteração às relações sociais e políticas, alterações nas relações sociais e políticas, determinando novos vínculos assentados principalmente na posse de terras. Ok, letra B, responsável pela consolidação e expansão das instituições políticas e sociais romanas. Políticas e sociais, gente. Criou novas atividades econômicas e intensificou as relações comerciais entre o Império Romano do Ocidente e o Império Romano... Aí não, né, gente? Essas relações aqui... favoreceu o crescimento das cidades devido ao êxodo rural. Êxodo rural para onde, gente? Para as cidades, e as cidades conseguiam absorver essa população. Então nós temos aí como resposta correta, a única resposta correta, a letra A. Número 3, entre os historiadores é considerado que a Alta Idade Média é o período inicial da Idade Média. Trata-se do período do século V ao século X, de formação das estruturas que definiram a Europa durante a Baixa Idade Média. Selecione a alternativa com informações básicas sobre a Alta Idade Média. Então, difusão do catarismo e a criação da Santa Inquisição. Ainda não, né? Inquisição, renascimento do comércio e invasões húngaras, também não. Letra C, redução populacional e ruralização da Europa. Beleza, nessa parte, inclusive essa redução por vários conflitos entre os feudos que foram sendo criados, tá? E o medo se instalando pelas invasões bárbaras. Surgimento do islamismo e difusão da peste negra. O islamismo depois com as cruzadas, né? O islamismo vai chegando e guerras contra o Islã vão acontecendo. Número 4. Servir ou, como também se dizia, auxiliar, proteger. Era nestes termos tão simples que os textos mais antigos resumiam as obrigações recíprocas do fiel armado e do seu chefe. Sociedade Feudal, 1987, de Mark Bloch. O mais importante dos deveres que, na sociedade feudal, o vassalo tinha em relação ao seu senhor era, letra B, o auxílio na guerra, participando pessoalmente, montado e armado nas ações militares desenvolvidas pelo senhor. Bem, na letra A ele coloca o respeito à hierarquia e à unicidade de homenagens. Não, de forma alguma. Letra C, a proteção policial. Esse poder de polícia, né? Não é o caso. Eles estão falando aqui das relações com o senhor. Então, os deveres do vassalo, não era o poder de polícia. Letra D, a participação nos torneios e festejos locais. Não era isso que o vassalo fazia. Então, a única correta é a letra B. Número 5, a palavra feudalismo carrega consigo vários sentidos. Dentre eles, podem se apontar aqueles ligados a: letra A, sociedades marcadas por dependências mútuas e assimétricas entre senhores e vassalos. Corretíssimo. Letra B, relações de parentesco. Então a palavra feudalismo tem relação com parentesco, gente? Não. Regimes inteiramente dominados pela fé religiosa. A fé é um fator importante durante o feudalismo, mas não era o principal. Tanto que a gente vai tendo durante o feudalismo, já é claro,
no período mais final, o rompimento com a religião católica, principalmente, tá? Surgindo, acontecendo aí o cisma com a Igreja Católica e as reformas protestantes, seja cristã ou aqui também, ó, muçulmana. Muçulmanos, eles começam a ocupar as regiões, mas nós temos aí as cruzadas, justamente marcando esse período, tentando expulsar os muçulmanos ou islâmicos, né, da região europeia, do território europeu. Altas concentrações fundiárias e capitalistas. Capitalista lá depois do século XV, período mercantil, aí a gente começa a falar de capitalismo, tá bom? Então, falso aí essa alternativa. Então, a única correta é a letra D. Número 6. O muro que separa Israel da Cisjordânia se transformou numa serpente cinza, contornada por colinas e montanhas com dezenas de grafites que ativistas e visitantes deixaram sobre sua superfície de cimento. O muro começou a ser construído em 2002, durante o governo do então primeiro-ministro de Israel, Ariel Sharon, para evitar a infiltração de terroristas suicidas palestinos em Israel. A comunidade internacional considerou a iniciativa um símbolo de segregação. Então, o muro foi construído para se separar, né, Israel da Cisjordânia, tá bom? Então, os judeus dos muçulmanos. Aqui nós temos uma imagem desse muro, dessa segregação que aconteceu. Levando em consideração os estudos sobre paisagem, podemos afirmar que o muro é um elemento natural de forma alguma, né? O muro foi construído pelo ser humano. Imagem possui apenas elementos naturais? Não, apenas não. Ele tem elementos naturais ali, do relevo, da vegetação, mas não apenas elementos naturais. Olha a quantidade de elementos culturais ali. E aí a imagem possui apenas elementos culturais? Apenas também não. Nós temos o muro, mas alguns elementos naturais estão ali, tá? Imagem é composta por diversos elementos naturais e culturais. Corretíssimo. Questão de número 7. Em relação à paisagem, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para a falsa. Então, letra A. As paisagens podem ser observadas apenas no espaço rural. Não, apenas deixa falso. Letra B. Uma paisagem apresenta-se como a expressão visível dos elementos existentes em um lugar qualquer do espaço terrestre. Verdadeiro. C. A paisagem pode ser considerada o resultado do processo de construção do espaço geográfico. Verdadeiro. Letra D. Embora atuem nas paisagens, os seres humanos não têm a capacidade de modificá-la. Como assim, gente? O ser humano não consegue modificar um espaço, uma paisagem? Falso. Então, F, V, V, F, letra A é a nossa alternativa correta. Questão de número 8. Identifique se os elementos descritos a seguir são características das paisagens urbanas ou rurais. Então, letra A, predomínio de casas e prédios, é urbano. Lavouras e criação de gado, é característica rural. Trabalhadores concentrados em fábrica, justamente a fábrica que vai dar a característica urbana. Trabalhadores utilizando uma colheitadeira no espaço rural, que ele é mais adequado, né? Então, urbana, rural, urbana, rural. Letra D, urbanas, rurais. Corretinho aqui, letra D é a única. Questão 9. Além da ação humana, a paisagem de um lugar também está continuamente sendo transformada ao longo do tempo pela ação da natureza. Muitas dessas transformações deixam marcas nas paisagens, que nos auxiliam a compreender a dinâmica natural, no passado e no presente. Qual das opções está correta em relação à dinâmica da natureza que interfere na paisagem? Então, lá, opções que tem relação dinâmica na natureza e que interfere na paisagem. Ventos, chuvas, marés, erupções de vulcões. Ventos, chuvas hidrelétricas. Relação à dinâmica da natureza. Então, a hidrelétrica não é da natureza, né? Ventos, chuvas, marés
plantações, ventos, chuvas, erupções vulcânicas e hidrelétricas. Então, apenas na letra A tem apenas elementos, né, de relação dinâmica da natureza. Questão de número 10. O homem, ao longo de sua história, foi transformando a paisagem por diversas razões. Assinale a alternativa que caracteriza quais foram esses propósitos. Então, os seres humanos alteram e transformam a paisagem para preservar a beleza das praias e florestas. Gente, com essa intenção, as diversas paisagens, por quais razões? Não, né? Os seres humanos alteram e transformam a paisagem para adquirirem conhecimento. Não, até altera ali, a partir do momento que tem esse conhecimento, faz essa alteração, mas não é o principal. Os seres humanos alteram e transformam a paisagem por razões puramente psicológicas, étnicas e sociais. Estão envolvidas também, mas envolvem outras questões, né? Vamos ver a D? Os seres humanos alteram e transformam a paisagem para suprir suas necessidades de moradia e alimentação, bem como para terem uma melhor qualidade de vida e conforto. Então, mais adequado aqui é a letra D. Então, como verdadeira aqui na questão de número 10. Pessoal, essa foi o último exercício da nossa lista. Nós finalizamos então a nossa aula por aqui. Tchau para vocês e até a próxima. Valeu!